É que as pessoas têm que parar com essa bobagem. Ah, morreu um pai de santo, o pai de santo está doente, achando que nós somos imortais. E nós não somos imortais, vamos morrer como todo mundo, não é? Tem que parar de fazer esse carnaval, essa fantasia enlouquecida em torno de uma pessoa que cultuou o santo a vida toda. Não é verdade? Eu acho. Que é o princípio do entendimento do que é a morte, não é? Começa daí, quer Claro. dizer, é a própria ignorância em termos da morte. Cientificamente, o que a gente tem que entender é que podemos interpretar a morte até um certo ponto. Os ritos de passagem, que são os ritos de entendimento da ruptura de um caminho para outro, que o espírita, de um modo geral, compreende, não é? Que estão selados dentro dos acontecimentos dos aniversários, casamentos, nascimento, doença, cura, morte. São ritos de passagem, e os ritos de passagem precisam ser entendidos de uma forma espiritual, sobretudo, não é? Então não se pode conceber que um rito de passagem desconhecido, que na realidade a morte ela é conhecida até um certo ponto, até onde o espírito se desapega do corpo, da matéria. Claro. Dali para frente não se tem comprovação nenhuma. Se tem suposições, tem dogmas, crenças, evidente do que acontece depois. É um rito de passagem desconhecido. Portanto, eu acho que cabe sim uma evolução nesse entendimento e não na suposição do que levou aquilo. Entende? Nós espíritas, de modo geral falando, temos que entender que se a matéria não suporta mais o espírito, esse espírito se desapega. Será que a morte não é um desapego nosso próprio? Não é uma opção nossa? Exato. Você não tem mão de orixá, não tem mão de voodoo, não tem mão de ninguém puxando. Entende? Aquela matéria já não suporta aquele espírito. Portanto, o espírito tem que se desapegar. Ou o espírito já não suporta mais aquela Ou não matéria, suporta mais aquela não é? matéria. E se desapega. Mas a causa está lá, científica, provando. Houve uma falência múltipla de órgãos, houve uma septicemia, houve uma doença grave, era uma doença crônica, entende? Ou um assassinato, um desastre. Mas a verdade é que não podemos colocar isso tudo na conta do orixá ou do vodú, de quem quer que seja. Essa é a própria ignorância e essa própria mudança do perfil hoje da sociedade contemporânea. Fica mais explicado assim. Tomara que as pessoas vejam esse vídeo e comecem a pensar um pouco. Beleza?